Olá, muito boa noite. São exatamente 19 horas e hoje é dia 13 de dezembro de 2018. Começa agora mais uma edição do programa Em Movimento. Eu sou Lucas Martins. O programa Em Movimento que é um espaço para a gente debater os principais assuntos que afetam a vida dos trabalhadores, seja da nossa região ou do Brasil ou do mundo. Nós transmitimos diretamente do estúdio Vito Gianotti, essa que é uma produção do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, uma entidade filiada à CSP Com Lutas. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o Festival dos Metalúrgicos, que acontece nesse domingo. E para isso a gente recebe o diretor do sindicato, Célio Dias. Também traremos novidades sobre a educação pública no país. Para debater o tema, teremos a presença dos professores Cleusa Trindade e Edinoel Veiga. A movimentação também de mais de R$1 milhão realizada pelo ex-assessor de Flávio Bolsonaro é o tema da nossa conjuntura nacional. E para discutir essa questão, a gente vai ter com a gente Ernesto Gradella, professor e ex-deputado federal. Bom, nesse primeiro bloco a gente vai falar sobre essa grande festa da categoria metalúrgica, o 53º Festival do Metalúrgico, que acontece nesse domingo, dia 16, a partir das 10 horas da manhã, no Clube de Campo Luso Brasileiro. Mas para a gente falar sobre isso, a gente tem aqui a presença do nosso convidado, diretor do sindicato, Célio Dias. Obrigado pela presença, Celião, né? Célio, conhecido como Celião aqui na luta. Obrigado pela presença e uma boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos os funcionários do sindicato aqui presente. Boa noite, em especial, à categoria metalúrgica que nos assiste aí via Facebook do sindicato. Nós iremos estar realizando agora, nesse próximo domingo, dia 16, o Festival de Final de Ano dos Metalúrgicos. Beleza, Celião. Bom, depois de muita luta, né? Um ano de muita luta para os trabalhadores, é chegada essa hora da gente também poder descontrair um pouco com a família, com os amigos. Queria que você começasse falando um pouquinho para a gente de como está a programação desse Festival do Metalúrgico. Então, olha, Lucas, o Festival do Metalúrgico, esse festival de final de ano, é um festival mais importante que o Sindicato Metalúrgico faz para a categoria metalúrgica, né? Que é o festival do final de ano, que é o festival mais esperado pelos metalúrgicos. Como nós sabemos, os metalúrgicos fazem luta o ano todo, né? E no final de ano é um momento de confraternização e os metalúrgicos também têm esse direito de se confraternizar. Então a gente faz esse festival do metalúrgico. Esse festival vai acontecer agora, nesse próximo domingo, dia 16, a partir das 10 horas da manhã, no Clube do Luso Brasileiro, aqui em São José dos Campos, na Zona Norte, né? Iremos sortear 130 prêmios para os trabalhadores da nossa categoria, entre eles 2 carros 0 km e uma moto 0 também. Bacana. E fala um pouquinho para a gente também, Célio, como que está a programação das atrações? Então, tem show? Isso. Como que tá? Tem brinquedo para criançada? Fala um pouquinho para a gente. Tem sim. A partir das 10h30 da manhã vai ocorrer o show com a Gleice Nossa Raiz, né? Um samba. Meio-dia vai ter a entrada do Papai Noel também, a criançada, né, espera o Papai Noel no final de ano, o Natal tá chegando. Vai ter um show também meio-dia e 10 com a cantora Cília, né? E o sorteio geral de 39 prêmios a partir da meio-dia e 40. E vai ter show também, o sertanejo com Pedro Henrique e Matheus. E vai ter vários sorteios de prêmios para todos os trabalhadores que estiverem presentes lá no festival. Bacana que a direção, então, do sindicato escolheu diversos artistas, né? Diferentes estilos musicais, né? Tem para todo gosto, né? Mesmo? Exatamente. Tá certo. Eu queria que você falasse também, parece que tem novidade em relação aos sorteios, né? Como que vai ser realizado os sorteios de prêmio nessa edição do domingo? Então é importante, nesse festival deste ano que nós estamos realizando, esse festival de final de ano, que vai ser um modelo diferente que a gente vai fazer, que é o quê? Como nós já fizemos no passado, né? Vai ter um cupomzinho, o trabalhador vai chegar, o sócio, vai pegar o seu cupom, vai destacar e vai depositar na urna para poder participar dos sorteios que serão sorteados naquele momento do festival. E é importante que os trabalhadores metalúrgicos cheguem a pegar esse cupom até as 14 horas, para poder depositar e para a gente poder fazer o sorteio, que são os sorteios na hora que vai ser sorteado lá. E outros sorteios gerais, os trabalhadores que não puderem ir vão participar também, vão também
concorrer, ter essa oportunidade de concorrer a ganhar esses prêmios também. Tá certo, maravilha. Celião, também para quem, né, para a companheirada, né, o pessoal que não tem carro ou não quer ir com o seu próprio carro até lá para ficar mais tranquilo, o sindicato ele oferece transporte para a festa, é isso? Isso. Então os trabalhadores podem ficar tranquilos se quiser tomar um chopp, lá vai ter o chopp, vai ter o espetinho, né, para tomar seu chopp, sua bebida lá, ficar tranquilo, não precisa ir de carro, vai ter condução, o sindicato vai estar disponibilizando van em todas as subsedes da nossa região, a subsede em Jacareí vai ter van, a subsede aqui na Zona Sul também vai ter van, a subsede do centro também vai ter van, em Caçapava, então é importante que os funcionários e os trabalhadores de todas as fábricas da categoria metalúrgica entrem em contato com o número 3946-5315 para poder já reservar sua vaga na van, para poder beber seu chopp tranquilo e voltar para casa com segurança com a sua família. Bacana. A gente estava acompanhando aí algumas imagens, né, dos últimos festivais. Se o André puder colocar para a gente mais um pouquinho. É um festival que sempre tem muita gente, né, Celião? É algo esperado pela categoria. Me fala um pouquinho, né, da sua parte como diretor de sindicato, como membro dessa diretoria, de como é organizar também, né, de como é participar disso. Como você vê isso daí? É muito gratificante, né, Lucas? Aquilo que eu falei, os metalúrgicos fazem luta o ano todo, né? E chega neste momento, o momento que os metalúrgicos também, além das lutas que fazem, também é um momento de confraternização. Então é um momento de levar a família, de descontrair, e nós que fazemos parte da diretoria do sindicato, é um prazer enorme a gente participar dessa construção desse festival de final de ano, que é muito importante ressaltar também que é construído com os próprios dinheiros, financiado pelo dinheiro dos trabalhadores. Então, nós não temos nenhuma relação com empresa, relação com a patronal para poder fazer esse festival. É um festival independente, é um festival dos trabalhadores, de fato, esse festival de final de ano. É muito legal, é muito gratificante. Olha, Celião, mais uma vez, então, muito obrigado, né, pela sua presença. Minha gente, eu acho que com tanto prêmio e com tanta atração boa e preparada, não dá para ficar de fora. Então, reforçando, né, Célio? Domingo, dia 16, a partir das 10 da manhã, no Clube de Campo Luso Brasileiro. Celião, muito obrigado pela presença. De nada. Até uma próxima. Pessoal, a gente vai chamar agora um rápido intervalo, porque na volta a gente vai discutir sobre... Tem novidades aí em relação ao projeto Escola Sem Partido, né? E para isso a gente vai receber os convidados aí para a gente debater. Então eu peço que vocês fiquem com a gente e daqui a pouco a gente está de volta. O governo e boa parte da mídia falam em déficit ou rombo nas contas da Previdência. Saiba que isso tudo não passa de uma enorme mentira. Esse rombo é fruto de uma manipulação contábil que despreza a própria Constituição quando criou a Seguridade Social. Para fabricar esse tal rombo, o governo ignora receitas vindas de impostos criados exclusivamente para financiar a Seguridade. Além disso, desvia bilhões de recursos desse caixa todos os anos por meio de isenções fiscais aos empresários e a DRU, desvinculação das receitas da União. Mesmo assim, a Seguridade sempre registrou saldo positivo. Esse ataque interessa principalmente aos bancos, que querem aumentar ainda mais seus lucros através da venda de planos de previdência privada. Em resumo, no fundo, o governo e boa parte dos senadores e deputados querem privatizar a nossa Previdência para garantir o lucro de meia dúzia de banqueiros. Reforma da Previdência. Eu digo não. Greve geral já para defender nossos direitos. O governo e boa parte da mídia falam em déficit ou rombo nas contas da Previdência. Saiba que isso tudo não passa de uma enorme mentira. Esse rombo é fruto de uma manipulação contábil que despreza a própria Constituição quando criou a Seguridade Social. Para fabricar esse tal rombo,
o governo ignora receitas vindas de impostos criados exclusivamente para financiar a Seguridade. Além disso, desvia bilhões de recursos desse caixa todos os anos por meio de isenções fiscais aos empresários e a DRU, desvinculação das receitas da União. Mesmo assim, a Seguridade sempre registrou saldo positivo. Esse ataque interessa principalmente aos bancos, que querem aumentar ainda mais seus lucros através da venda de planos de previdência privada. Em resumo, no fundo, o governo e boa parte dos senadores e deputados querem privatizar a nossa Previdência para garantir o lucro de meia dúzia de banqueiros. Reforma da Previdência. Eu digo não. Greve geral já para defender nossos direitos. Muito bem, a gente está de volta com o programa Em Movimento, né, esse espaço dedicado à luta dos trabalhadores aqui da região. Só que antes de continuar, a gente precisa tratar de uma notícia triste que chegou para a gente aqui na tarde desta quinta-feira. Trata-se de um acidente que aconteceu ontem numa fábrica na Zona Sul aqui de São José, nas Chácaras Reunidas, a fábrica Tecnotools. Desse acidente resultou na morte do trabalhador Sérgio Ribeiro, de 45 anos. O Sérgio foi velado e sepultado na tarde desta quinta-feira, e o sindicato lamenta o ocorrido e se solidariza com os familiares e amigos do Sérgio. Também fica nosso repúdio às condições perigosas que muitas vezes os trabalhadores da nossa categoria estão submetidos. Muito bem, nesse bloco a gente discute as mudanças planejadas pelo governo no âmbito da educação. E para isso a gente recebe dois convidados. Ao meu lado eu tenho a Cleusa Trindade, professora da Rede Estadual de Ensino, e também Ednoel Veiga, que também é professor. Muito boa noite, obrigado pela presença de vocês no programa de hoje. Olá, boa noite a todos e a todas. Fico feliz por essa oportunidade que tenho de estar aqui com vocês. Bom, eu sou professora da rede pública, tanto estadual como municipal, né? Sou professora de língua portuguesa e também somos do sindicato. Nós somos conselheiros do sindicato na luta aí pela educação pública e de qualidade. Tá ok, Cleusa. Bom, pessoal, o projeto Escola Sem Partido, que inclusive já foi tema aqui no programa num outro momento, ele foi arquivado, né, na última terça-feira. A proposta, né, que visava restringir a atuação dos professores em sala de aula, ela não obteve um parecer na comissão especial que analisava o tema. Cleusa, para começar o nosso bate-papo, a população pode comemorar esse acontecimento? É uma vitória? É uma vitória parcial, né? Eu acho que nesse primeiro momento foi uma vitória não ter sido aprovada. Foram 12 tentativas, né, dessa comissão para aprovar o relatório do deputado Flavinho e não conseguiram êxito em aprovar. Mas nós não temos dúvida que com o próximo governo, esse governo que tem todo o intuito de atacar, principalmente aí um ataque à educação pública, que no próximo ano vem com tudo e que algum dos deputados aliados do governo peça o desarquivamento desse projeto. Então, nós estamos chamando toda a categoria, os pais e os alunos para ficarem alertas, né? Nós temos que ficar alerta porque esse projeto pode vir a qualquer momento, porque tem muito mais do que viés ideológico, tem muito mais coisas por detrás, né? Ataques que o governo quer implementar a educação pública, né? Transformar a educação em um mercado, né? Transformar a educação, transferir dinheiro da educação pública para o setor privado, e esse nicho eles não querem perder. Então, a aprovação desse projeto é uma forma, né? Uma cortina de fumaça, na verdade, para implementar esses ataques. Certo. Você poderia explicar mais um pouco para a gente também, Ednoel, sobre essa situação, claro. O que há de trás, o que há por trás também do Escola Sem Partido e dos planos do governo
de alterar a educação, o ensino público no país? Sim, claro. A gente acredita que o governo ele sentiu a ocupação das escolas em 2015, né? Embora o projeto Escola Sem Partido ele já é de 2012, mas ele ganhou muito mais força aí nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e também no Congresso, por conta da força que os estudantes demonstraram em 2015. Então existe uma necessidade de se calar a voz dos estudantes e a voz dos professores também, não é? Para que não haja a discussão política dentro da escola. Porque existe uma ideia do capital, isso já está sendo implantado em vários países aí pelo mundo, de entregar a educação pública para a iniciativa privada, porque é um nicho muito lucrativo, né? Hoje se sabe que você movimenta um valor, uma cifra acima de 50 bilhões de reais por ano na educação superior. E a educação média, né, o ensino médio, ele tem condições de movimentar cifras em torno de 60 bilhões, que seria melhor, né, ou maior para o mercado do que, inclusive, o superior, o ensino superior. Então, existe um interesse muito grande do mercado em fazer isso. E, de repente, se você tem um nível de mobilização dos professores, você tem um nível de mobilização dos estudantes em torno de defender a escola pública, obviamente isso vai ser muito mais difícil de acontecer. Então é necessário calar a voz, né, dos estudantes, dos professores, para que esse projeto possa ser colocado adiante. Então a Escola Sem Partido é apenas uma ponta, né, de um grande iceberg aí que existe de ataque, de intenção de se acabar com a escola pública e realmente fazer com que a educação se torne, como a professora Cleusa já falou, mais uma mercadoria para ser negociada. Certo. De Noel, ainda sobre essa questão, né? Esse projeto Escola Sem Partido é o que está tentando se fazer no Brasil, né? Sim. Mas uma curiosidade minha até também, em outros países já aconteceu esse movimento de entregar a educação, que deveria ser pública, para o capital privado? Sim, sim. A gente tem exemplos, por exemplo, como aconteceu no Chile, né? O Chile, há algumas décadas atrás, houve um movimento nesse sentido de privatizar escolas. Hoje, a escola pública ela é menor a quantidade de escolas públicas. Você tem escolas públicas ainda no Chile, mas a grande maioria é de escolas particulares e eles funcionam através de vouchers, né? Mesmo na escola a escola particular ela recebe dinheiro, né, do poder público para o aluno poder estudar, né? Então você tem esse modelo do Chile que é muito parecido com o que se quer fazer por aqui, né? A ideia é realmente enxugar o Estado, né? Você entregar a maioria dos serviços que o Estado presta para a iniciativa privada, né? Para o mercado, para os empresários, e o governo transferir dinheiro, o dinheiro público que é arrecadado através dos impostos para os empresários. Só para você ter uma ideia, Lucas, o governo, na verdade, se o projeto for aprovado, Escola Sem Partido, ele vai mudar, vai ter uma mudança muito grande nos livros didáticos, né? E esses livros, assim, só para imprimir, para fazer novos livros didáticos, são cifras milionárias, né? E o governo é o principal que compra. E o mercado aí, né, os empresários estão de olho nesse nicho. Para ter uma ideia também, o Paulo Guedes é um dos principais investidores no setor da educação. Paulo então, Guedes, para quem não sabe, desculpa te interromper, Cleusa, é aí um super-ministro do governo Bolsonaro, né? Isso. Paulo Guedes, uma das suas empresas, né, de investimentos, BR Investimentos, né, que era chamada BF Investimentos, eu não sei, ela se fundiu com outras empresas de investimento do Bozano, aquele antigo Bozano, que tem, inclusive, do Banco Bozano, que era antigo do Banco Bozano. Então, eles investem em vários setores, dentre eles o setor do mercado da educação, né?
Dentro das empresas que estão dentro desse investimento dele está a Croton, que é um dos maiores grupos, Atualmente é o maior grupo, né, educacional que existe. Do mundo. Do mundo, né? A Croton, a Anhanguera, né? Então, todos eles. A Anhanguera é uma das empresas que a Croton administra, né? Mas você tem um grupo de muitas empresas na área de educação aí que são comandadas pela Croton. Então, são vários projetos que estão, vários ataques que estão combinados. Então, vem a reforma do ensino médio, vem o projeto de ensino à distância, que o Bolsonaro, para ele, inclusive, ele acha que pode ser colocado, inclusive, no ensino fundamental, né? E a nova Base Nacional Comum Curricular, que a gente pode falar um pouco sobre ela depois. Então, são vários ataques combinados que vai fazer com que o aluno fique menos tempo na escola, né? Ou, na verdade, o filho do trabalhador, né? Os nossos ouvintes aqui, principalmente os metalúrgicos, os filhos dos metalúrgicos estudam onde? Na escola pública, né? E esses vão ter o pior ensino, vai ser um ensino que não é de qualidade, né? Hoje já sucateado, vai ficar mais ainda, se tornar mais ainda, e, na verdade, vai transferir para a iniciativa privada, né? Então, os recursos que tem. Então, assim, é um ataque, o que está por detrás, o projeto, na verdade, é para esconder os demais ataques que vêm por aí, que não são poucos, para a classe trabalhadora. Certo, acho que isso é uma questão muito importante, né? Até pensando nisso, né, como você mesmo citou, além do Escola Sem Partido, eu queria que você explicasse um pouco para a gente, o pessoal que está assistindo a gente, que outros movimentos foram feitos pelo governo que afetam diretamente na educação, no ensino público, que outras mudanças aí nesse último período ocorreram, ou tentativas de mudanças? Então, a gente teve aí, em 2016, a reforma do ensino médio, né, que foi feita através de medida provisória. O governo decretou que a LDB fosse mudada, né, e teve 90 dias aí para ser aprovada essa medida provisória. Ela não causou ainda efeitos imediatos, né, porque precisa de uma adequação dos estados, precisa de uma adequação das prefeituras, dos órgãos públicos, das redes, né, para se adequar. E a BNCC, ela veio justamente aproveitar aquilo que a reforma do ensino médio colocou, né? Então, você teve algumas mudanças de que português e matemática passam a ser as únicas matérias obrigatórias na escola, no ensino médio. As outras matérias todas, elas vão compor itinerários formativos. Então, o aluno, ele vai ter uma liberdade, né? A gente vai colocar assim entre aspas, porque essa liberdade ela vai depender da oferta que a rede faça, né? Então, o aluno ele vai poder escolher entre o ensino técnico, humanas, exatas, linguagens, né? São 5 itinerários que tem. E dentro desses 5 itinerários, a escola vai ser obrigada agora, atualmente pela nova redação, a oferecer 2 itinerários. Então, ou seja, se o aluno quiser um determinado itinerário que não tenha na escola dele, ele vai ter que procurar uma outra escola e provavelmente competir com os outros alunos. Não está regulamentado nada disso, ainda não se sabe como vai funcionar, mas o que a gente pode já de antemão prever é a oferta de vagas nas escolas diminuindo, né? Oferta de vagas diminuindo, o não atendimento. Você tem municípios, por exemplo, que você tem apenas uma escola para o município inteiro. Então, essas pessoas desse município vão estar excluídas. Outra questão que é colocado é a oferta através do ensino à distância, né? O ensino à distância, ele pode funcionar muito bem, né, para o ensino superior, porque você tem aí uma possibilidade do adulto, né, já ter uma certa autonomia, já ter uma certa vivência, e mesmo assim você tem uma quantidade de desistência enorme, né? A pessoa começa a fazer o curso, aí começa a ter uma série de dificuldades e tal, e desiste. Então a quantidade de evasão no ensino à distância, mesmo no nível superior, é muito grande. E a ideia do governo é que 30% da oferta da oferta do ensino médio seja à distância. E no caso do ensino de jovens e adultos, que é aquele cara que já tem 18 anos, que não completou o seu ciclo de estudos na idade correta, seja 80% à distância.
Né? Foi pior. A proposta era que era 100%, aí ficou em 80% porque eles reconhecem que não dá para ser 100%. Né? Porque o ensino à distância requer uma certa maturidade, requer uma certa organização, requer uma certa disciplina. E muitas vezes a pessoa que está fora da escola, como é o caso do ensino de jovens e adultos, ele não consegue ter, se ele não tiver uma boa orientação e tudo mais. Então a gente acha que é uma proposta excludente, né? Isso sem contar que nós estamos num país que nós temos 2.300, mais de 2.300 municípios que não têm acesso a celular. Mais de 4 milhões de brasileiros que não têm acesso à internet. Então, por exemplo, numa pesquisa, uma sala de EJA que eu dei aula o ano passado, de cada 35 alunos, 3, 4 tinha computador em casa ou acesso à internet. Imagina, EJA, Educação de Jovens e Adultos. É isso, são alunos trabalhadores, né, que vão depois do seu período normal, né, da idade, a faixa etária, estudar, e eles não têm sequer condições de fazer sozinho esse acesso, né? Então, se na escola já é precário o acesso à internet, imagina nas casas. Então, é deixar de fora esses estudantes, né, deixar de fora da educação quem mais precisa da educação. Claro. Cleusa, eu queria saber de você também, e aqui na nossa região, como que está a luta pelo ensino de qualidade? Quais são os assuntos que têm sido tratados aqui na nossa região? Queria que vocês também eu vou falar um pouco sobre isso, mas é só colocar que essa questão do ensino à distância, né, com a reforma do ensino médio, não tendo todas as disciplinas, por exemplo, só português e matemática, além da questão da qualidade de ensino para o aluno, também nós vamos ter milhares de professores desempregados, né? Não vai ter, vai ser o desemprego na categoria, vai ser enorme. Aqui em São José, nós temos um problema do fechamento de salas de aula. Nós temos uma grande escola aqui, Estevão Ferri, que é uma região no Monte Castelo, né? É uma grande escola, uma escola que é de passagem, que é uma escola que os alunos, geralmente, quando vêm do trabalho, né, não é próximo da sua casa. E o governo do estado, ele agora faz a matrícula pelo georreferenciamento. Não é mais através os pais indo fazer as suas matrículas. E com isso, ele fez, com esse georreferenciamento, fez com que diminuísse o número de matrículas em determinadas escolas. Estevão Ferri vai fechar 8 salas esse ano. É uma das principais escolas de São José dos Campos, com 8 salas fechadas. Miguel Naquete, da cidade do Morumbi, vai fechar o noturno da escola. É uma escola, grande escola também, que tem o ensino noturno, que não vai ter. Então, a gente está estimando cerca de 100 salas de aula fechadas esse ano. Isso quer dizer que são, em cada sala de aula, 35, 40 alunos, fora da sala de aula, mais de 100 salas fechadas. Então, eu desemprego para professor, salas, as existentes superlotadas, né, e as salas de aulas, salas de aulas ociosas nas escolas. Esse é o quadro que nós temos para o próximo ano. Certo. E tem alguma mobilização, tem algum ato já marcado para denunciar essa questão? Como que está a organização também dos professores em relação a esse cenário adverso, né? Infelizmente, os ataques, por exemplo, a BNCC foi aprovada agora, no finalzinho, na surdina, né, sem passar uma pauta prévia. Essa BNCC, o que é para a gente entender isso. Aqui? Pra gente a BNCC melhor? É a Base Nacional Comum Curricular, que prevê, né, todas essas mudanças que o professor Ednoel falou, que é a questão do ensino à distância, né, que são os itinerários formativos, o aluno só ter português e matemática nas escolas e o restante. Para você ter uma ideia, se o aluno fizer um curso numa padaria, pode contar como oficinas, fazer um estágio. Isso quer dizer, ele vai ganhar, vai ser o mercado informal, porque ele vai ganhar pouco por isso, e o patrão simplesmente dá a ele uma declaração como ele fez um curso, né? Então, o empobrecimento da educação, do ensino. Isso foi aprovado na surdina no final do ano, enquanto os educadores e os professores estão aí fechando o ano letivo, né, notas e tudo mais, e pega todo mundo que não está atento à luta, né, na verdade. E nós estamos chamando isso, nesse sábado agora, um ato aqui na Praça Afonso Pena, às 10 horas da manhã, né, no sábado, dia 15, contra o fechamento de salas de aula, contra a aprovação da BNCC, reforma do ensino médio e por uma escola pública de qualidade. Então, vai ter um ato na Praça Afonso Pena. Esse ato foi tirado num evento que nós tivemos do Escola Sem Partido, né, contra a lei da mordaça, com vários sindicatos, entidades presentes,
no dia 30 de novembro, e nós estamos encampando essa luta, né? Os trabalhadores em educação, juntos com o sindicato e o nosso coletivo Reviravolta na Educação. Estamos chamando os educadores, mas também pais de alunos, os alunos, porque é a escola do seu filho que vai estar sucateada, que vai estar despreparada no próximo ano. Tá certo, eu agradeço pela presença de vocês. Querem acrescentar mais alguma coisa que por acaso tenha ficado de fora desse debate? Eu só gostaria de falar do caráter antidemocrático, né, em que foi aprovada a BNCC, né, porque fizeram uma reunião onde não informaram que ia ser votada a BNCC, o Conselho Nacional de Educação fez isso, e disseram que foram feitas discussões sobre o assunto. O problema é que as audiências públicas que eles marcaram não aconteceram. Né? Houve protesto de professores e essas discussões não aconteceram, mas eles divulgaram que aconteceram as discussões e aprovaram assim mesmo. Sim, um pouco da a pressa que eles têm. Como tem sido feito, né, ultimamente, né? Pois é. Sem diálogo com a população. Exatamente. Mas nós temos um ponto favorável. Em 2015, Ednoel lembrou sobre as lutas dos estudantes. Em 2015, nós tivemos foram mais de 300 escolas ocupadas no estado de São Paulo, e depois isso alastrou pelo país todo. E nós conseguimos derrubar o que o governador, a reorganização escolar, né? Tanto a comunidade escolar, as comunidades, né, das escolas. Então, nós temos plena confiança que os estudantes, quando enxergar o que significa esse ensino à distância, o que significa essas mudanças, não vão aceitar essas mudanças e vão para a rua também, vão à luta. E também os trabalhadores da educação. Nos últimos anos, vem protagonizando grandes lutas, né, em todos os estados da nação, em outros países também, México, Chile. Então, os trabalhadores em educação também não vão aceitar gratuitamente todas essas mudanças, porque isso, na verdade, é o fim da educação pública e de qualidade, né? Tá certo. Bom, então eu agradeço mais uma vez a participação de vocês. Foi um debate muito rico. Eu acho que quanto mais a gente fizer nesse sentido, né, da luta pela educação, a gente tem aí um horizonte para seguir, né? Obrigado, então, Cleusa. Obrigado, Ednoel. E a gente vai fazer mais um intervalinho. E na volta a gente vai discutir um caso que estampou as manchetes dos jornais nessa última semana, que foi a movimentação atípica realizada por um ex-assessor de Flávio Bolsonaro. Fica com a gente, na volta a gente vai conversar mais um pouquinho sobre esse assunto. Até já! Olá, a gente está de volta então com o programa Em Movimento e nesse último bloco a gente vai tratar de um caso obscuro que envolve Flávio Bolsonaro, né? O filho mais velho do presidente eleito Jair Bolsonaro. A gente tem imagens aí para a gente mostrar aí sobre quem a gente está falando, né? Fabrício José Carlos de Queiroz é o nome do assessor de Flávio Bolsonaro, que foi flagrado realizando uma movimentação financeira atípica. Mesmo recebendo um salário de pouco mais de R$8 mil pela Assembleia Legislativa no Rio de Janeiro, esse motorista, né, de Flávio Bolsonaro movimentou entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017 cerca de R$1.200.000. O caso, obviamente, chamou a atenção do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF,
o órgão do governo considerou essa movimentação atípica e não condizente com o patrimônio, com a atividade que o Queiroz exercia. Como funcionava esse esquema, né? Segundo o COAF, Queiroz recebia quantias até de R$ 7.400. Esses depósitos na conta de Queiroz aconteciam geralmente nos dias após os dias de pagamento da Alerj, né? E eram sempre quantias nos mesmos valores e que aconteciam até de uma forma programada, vamos dizer assim, né? Todos os meses ali, nos mesmos dias, os mesmos valores. Isso chamou bastante atenção. No dia seguinte, é claro, também eram realizados saques por Queiroz e depósitos na conta de terceiros. Talvez o mais importante deles foi um depósito feito na conta de Michele Bolsonaro, a futura primeira-dama, esposa de Jair Bolsonaro. Para discutir esse assunto, a gente conta com a presença do professor e ex-deputado federal Ernesto Gradella. É um prazer te receber aqui, Gradella. Boa noite. Boa noite a todos. Queria inicialmente cumprimentar os sindicatos metalúrgicos pelo programa Em Movimento. Eu acho que é muito importante que os trabalhadores tenham acesso aos debates sobre os principais assuntos que cercam a categoria e que cercam o nosso país. E dizer que a tal operação não visou em nenhum momento atingir o deputado Flávio Bolsonaro. É apenas uma etapa da Operação Lava Jato, no Rio de Janeiro, e que estava fazendo investigações sobre uma série de deputados, inclusive nós tivemos 10 deputados presos, deputados estaduais presos. E aí apareceu, na hora de investigar, apareceu que, na verdade, mais 20 deputados, através das contas dos seus assessores, tiveram movimentações financeiras chamadas de atípicas, mas que para nós cheiram muito mal, né? Quer dizer, o nome deveria até ser outro, colocado aí. E dessas movimentações, até o momento nós não temos uma explicação clara por parte do deputado estadual Flávio Bolsonaro, futuro senador desse país, e nem de nenhum dos seus assessores ou do seu partido. Nós estamos vendo sempre respostas evasivas. E até o momento está nos faltando ainda a declaração do próprio Fabrício, né, do PM, que está envolvido no caso, que era motorista e segurança, e que, na verdade, passou todo esse tempo, quer dizer, com uma atividade que não tinha nada a ver com a sua atividade de motorista e de segurança dentro do gabinete. Então é um assunto que ainda está sendo investigado. Eu acho que aí mostra a importância da liberdade de imprensa nesse país, né? A imprensa conseguiu levantar quer dizer, conseguiu denunciar isso daqui, colocar para a população e agora sim nós queremos que seja investigado. Nós não podemos ter mais esse tipo de situação sendo abafada, sendo esquecida. E acho que está sendo muito importante o noticiário que tem saído, as matérias que estão saindo, esclarecendo a população sobre isso. Nós temos que lembrar que aqui em São José dos Campos nós também tivemos um caso parecido, que ainda está sendo investigado, que é o caso do vereador Maninho 100%, né? Que também está sendo acusado de receber dinheiro de pessoas indicadas pelo vereador, quer dizer, o vereador indicava pessoas, pegava parte dos seus salários, recebia parte desses salários e, inclusive, foi já condenado criminalmente por esse tipo de atuação. A Câmara Municipal tem agora que montar uma comissão para investigar o vereador e a comissão formada através de um sorteio já se mostrou que era uma fraude. Então agora foi criada uma nova comissão e são fatos que têm se repetido na história política desse país, que envolve tanto a Assembleia Legislativa, como Câmara de Vereadores, como também a Câmara dos Deputados. E é importante para isso, quer dizer, que toda a corrupção seja investigada e todos os que estão envolvidos sejam culpados, recebam a pena pelo crime que praticaram. Nós não podemos mais admitir isso nesse país. Certo. Gradella,
O Queiroz ainda não foi a público explicar essa situação, mas o Bolsonaro ontem fez uma live, né? Fez um ao vivo no Facebook, no que ele tentou ali um pouco, não se justificar, mas que tentou colocar a palavra dele em cima do que está acontecendo. A gente tem aí para soltar o VT, vamos então ouvir aí o que o Bolsonaro disse sobre esse caso, que é no mínimo obscuro, né? Como a gente comentou aqui. No mais, né, temos um problema pela frente, a questão do ex-assessor nosso, que está com uma movimentação atípica, e pelo que me consta, né, esse ex-assessor nosso será ouvido pela Justiça a semana que vem, onde a gente espera, obviamente, que ele dê os devidos esclarecimentos para o que vem acontecendo. Agora, se algo estiver errado, que seja comigo, com meu filho, com o Queiroz, que paguemos aí a conta deste erro, que nós não podemos comungar com o erro de ninguém. Tá aí palavras do próprio Bolsonaro. Gradella, queria que você comentasse também. Não me parece muito esse erro. Pelo menos agora ele saiu daquela explicação inicial dele de que o valor era muito pequeno e outras coisas mais, né? Nós achamos que 1.200.000 não são valores pequenos. São valores que envolvem, valores que mostram que está havendo enriquecimento ilícito com verbas públicas, está havendo desvio de dinheiro utilizado, quer dizer, por representantes do povo, né? E que não deveriam estar dessa maneira. Nós queremos realmente que seja apurado e queremos ver se essa apuração vai até o final. Isso aí é o que a população desse país espera. Chega de colocar panos quentes em cima de atividades aí dos deputados nesse país. Certo, até Gradella, para a gente entender como que é estranho essa movimentação, a gente tem aí uma imagem também que foi vinculada na imprensa, né, da casa do assessor, a gente pode conferir agora aí, na casa do assessor Queiroz. Não nos parece uma casa de quem tem condições de movimentar mais de R$1 milhão por ano, não é mesmo? É verdade, a casa é simples, parece que há outros bens, né? Nós não sabemos, há uma aposentadoria também desse PM, né? Quer dizer, agora que segundo ele, foi exonerado porque pediu a sua aposentadoria, e nós entendemos que é necessário que a gente veja, porque se a casa dele continua nessa situação e ele não acumulou um patrimônio, nessa questão, alguém acumulou. Esse dinheiro foi desviado para alguém. Nós queremos saber depois esses depósitos, aonde é que foram parar. A necessidade de que seja realmente esclarecido isso. E nós queremos ouvir o que o próprio PM aí, o próprio Fabrício Queiroz tem a dizer sobre esse assunto. Tá certo. Continuando ainda sobre esses assuntos que rondam aí esse início, né? Não é um início de mandato, ainda está em transição, mas esse início, né, de governo Bolsonaro, o Jair Bolsonaro ele já deu mostras de como ele vai tratar as leis que protegem o trabalhador, né? De como será esse diálogo com o trabalhador. A gente também tem um vídeo para passar, que ele fala especificamente sobre as leis trabalhistas. Esse vídeo foi também um ao vivo, realizado ontem durante uma reunião com o Partido Democratas, né? Vamos dar uma conferida no que o Bolsonaro disse em relação às leis trabalhistas. Dá uma olhada, gente. Por exemplo, a legislação trabalhista, no que for possível, eu sei que está engessado no artigo 7º, mas tem que se aproximar da informalidade. Uma outra coisa que foi bastante amadurecido, Ministério Público do Trabalho. Pelo amor de Deus, se tiver clima, a gente resolve esse problema. Eu faço até questão de repetir aqui, que eu anotei. A frase é: no que for possível, eu sei que está engessado no artigo 7º da Constituição, né? Mas a lei trabalhista tem que se aproximar da informalidade. Também queria que você comentasse, Gradella, por que os trabalhadores deveriam se preocupar com essa afirmação do presidente eleito. Então, olha, no momento que nesse país nós temos 13 milhões, segundo dados oficiais, de desempregados, mas sabemos que o número de pessoas subempregadas, que trabalham aí em condições sem nenhum direito, esse número passa de 26, 27 milhões.
E quando o governo fala, discutir a situação dos trabalhadores, não levantou em nenhum momento o desemprego crescente, o desemprego existente nesse país. Então, é uma maneira muito difícil quando o governo pega e levanta que o principal problema do país passa a ser não o desemprego, mas o trabalhador em si. Dizendo o quê? Que é necessário que esse país acabe com as leis de proteção que tem hoje o trabalhador. Nós sabemos que quando se tira a proteção ao trabalhador, é prejudicado. Milhões e milhões de famílias que vivem disso, é prejudicado o próprio pequeno empresário, que também não terá condições, quer dizer, de contar com uma massa salarial que movimente o pequeno comércio, que movimente os pequenos negócios que vivem hoje, que normalmente são os mais prejudicados, o que mais fecham quando há um decréscimo nesses direitos dos trabalhadores. Imagine só, se não tivesse 13º salário, como que estaria o comércio aqui de São José dos Campos hoje? Como que estaria as vendas de final de ano? O trabalhador não tem condição de pegar o dinheiro do 13º e guardar debaixo do colchão, guardar em algum lugar, investir em outra coisa. O dinheiro que o trabalhador recebe da PLR, esse dinheiro vai para o comércio local. O comércio sobrevive, sim, da atividade importante que um sindicato exerce ao defender os interesses dos trabalhadores, ao garantir PLR, ao garantir aumento, ao garantir o pagamento desses direitos. Se nós retirarmos esse direito, nós teremos um empobrecimento geral do país. Então, dizer que o país vai funcionar melhor e que os empresários estarão melhor se acabarmos com os direitos trabalhistas é uma grande falácia. Não vai ocorrer isso daí. Ao contrário, nós vamos ter um empobrecimento geral e no empobrecimento geral, os pequenos comerciantes, os pequenos empresários também quebrarão, quer dizer, nesse período, não terão como sobreviver. Então, nós estamos vendo aí uma falácia. No momento que o país vive uma crise grande, uma crise econômica de anos, uma profunda recessão que veio, que causou tanto desemprego, uma reunião como essa, o presidente, ao falar, em nenhum momento expõe qualquer política para o combate ao desemprego. Fica realmente atacando os direitos, como se o fato de retirar direitos fosse resolver os problemas que estão colocados aí. Então, na verdade, ele apresenta sem nenhuma profundidade esse estudo, não tem nenhuma base, na verdade, econômica, essas palavras do presidente Bolsonaro, e se situa apenas como mais um ataque aos direitos dos trabalhadores. Trabalhadores esses que já tiveram algum tempo atrás, quando entrou o Temer, o fechamento, a extinção do Ministério da Previdência. Agora estão enfrentando que o próprio Ministério do Trabalho acabe. E sem uma proposta clara de aonde, quer dizer, quem é que vai defender as propostas referentes a emprego em nosso país. Quer dizer, o presidente, na verdade, hoje está mostrando que ele não tem proposta nenhuma de enfrentamento dessa grave situação para os trabalhadores. E, infelizmente, quer dizer, a crise, essa situação que a gente vê hoje das famílias muitas vezes estarem vivendo, trabalha um na família e nós temos várias outras famílias, filhos, netos, genros, vivendo do trabalho de um, quer dizer, e os demais desempregados, procurando emprego. Infelizmente, essa situação tende a se perpetuar com ideias como essa apresentada aí pelo presidente Bolsonaro. Tá certo. Esse é o programa Em Movimento, para a gente aqui até conversar com o pessoal que está nos enviando mensagem, né? Mandando também aí um alô só um minuto, para o Jorge, também para o Valmir Batista, né? Que nos acompanha. Gradella o ex-deputado aqui federal Gradella, professor Gradella, está comentando sobre os últimos assuntos que rondaram aí esse governo de transição de Bolsonaro. Gradella, a reforma da Previdência também é prioridade, né, para o governo Bolsonaro. Inclusive, já falou que pode ser votada no primeiro semestre. Nessa semana foi anunciado que Rogério Marinho, né, do PSDB, do Rio Grande do Norte, vai ser o cara que vai encabeçar essa mudança. Ele também foi o que relatou a reforma trabalhista. Você vê coincidência nessa situação? Sim, eu acho que ele está... Como o Rogério Marinho, que foi deputado, hoje deputado federal, relator da reforma trabalhista, não foi reeleito, os trabalhadores do seu estado tiveram, vamos dizer assim, o bom senso e deram um belo troco para esse deputado. Ele está sendo agora, recebendo um prêmio, né?
recebendo um prêmio que arrumando um empreguinho no governo, quer dizer, deram-lhe uma função para cuidar, quer dizer, uma pessoa que tratou os direitos trabalhistas sem nenhum escrúpulo, vai tratar da mesma maneira os nossos direitos previdenciários. Então, é muito importante que a gente se prepare, porque o governo já anunciou, os empresários já anunciaram que existe uma reforma urgente no entender deles que precisa ser feita. Não é aquela reforma que nós gostaríamos de redistribuir a renda desse país. Não é uma reforma para cobrar mais impostos dos ricos e reduzir os impostos dos pobres, não. A reforma que eles colocam é a reforma da Previdência. Quer dizer, nós queremos que a Previdência hoje gaste menos, e para gastar menos significa que você, trabalhador da ativa, terá muito mais tempo de trabalho para poder se aposentar, vai aposentar com menos rendimentos, e o trabalhador já aposentado corre o risco de ver a sua aposentadoria minguando ao longo do próximo período. Então, é um ataque, provavelmente a pauta da reforma da Previdência, segundo levantado até pelo atual presidente da Câmara, deve ficar o ano que vem inteirinho em pauta, sendo o ponto principal a ser levantado pelo atual governo. Então, nós que somos trabalhadores sabemos que já a partir de janeiro vamos ter que estar organizados, juntos, unidos, para segurar os direitos dessa reforma que estão aí colocados. Não há uma proposta final ainda por parte do governo Bolsonaro. Ele, segundo ele, deve começar pelas propostas que estão aí do governo Temer, essa proposta que 79% da população diz que é contra, no ano passado, quando foi feita a pesquisa. Essa daí é a primeira proposta que deve entrar. Só que depois eles pretendem apresentar mais uma proposta ainda, ou mais 2 propostas de reforma previdenciária, que aí significaria uma mudança completa em tudo isso que nós vivemos até hoje. Lembrando que nós temos, por parte da Previdência, um maior plano de distribuição de renda do país. Nós temos aí 30 milhões de pessoas que recebem, em média, dentro da Previdência, 1,3 salários mínimos. É pouco, mas é uma garantia de que famílias, cidades vivem em função dessa forma de distribuição de renda. E a Previdência é algo que, na Constituição de 88, ela passou a fazer parte da Seguridade Social, que inclui também saúde e assistência social, num sistema muito bem feito, muito bem escrito dentro da Constituição, porque garante as formas de financiamento que estão lá colocadas. Então, hoje, mesmo com todas as crises econômicas que nós passamos, a Previdência, a Seguridade Social continua com condições de pagar, não há falência na Previdência Social. O governo tem tentado inventar déficits para a Previdência, mas esses déficits não existem. O governo fabrica, pega cálculos errados em relação a isso e, na verdade, o grande problema hoje da Previdência é o descaso, é a maneira errada que o governo trata a Previdência. O governo não fiscaliza a Previdência Social, o governo deixa que devedores hoje, só as empresas que devem mais de 100 mil para a Previdência, hoje já tem uma dívida de mais de R$1 trilhão com a Previdência. Dinheiro da Previdência tem sido retirado ao longo do período para mais diversos investimentos do governo e não voltam novamente para o caixa da Previdência. Então, essa daí vai ser um debate que o ano que vem, quer dizer, eu acho que aí o programa aqui vai refletir isso daí, o ano que vem nós vamos ter que estar debatendo todas as propostas que vierem a ser colocadas. Porque defender a Previdência hoje é defender um país, que o nosso país não volte a uma situação de miserabilidade para as pessoas idosas, para as pessoas que já cumpriram a sua trajetória de trabalho, já deram o seu esforço para a construção desse país. Certo, Gradella. Para já encaminhando o encerramento, né, desse programa, eu gostaria de sair um pouco desse assunto Bolsonaro, ou talvez nem sair tanto assim, né? Porque hoje se completa exatamente 50 anos do ato institucional número 5, um documento emitido pela ditadura militar que mergulhou o país talvez no período mais repressivo da sua história mais recente. O AI-5, como ficou conhecido, a gente também aí vê algumas imagens das mobilizações contra a ditadura, lá em 1968, o AI-5, né, ficou conhecido, como ficou conhecido esse documento, ele dava plenos poderes ao presidente militar, né?
liberdades democráticas foram cassadas e, na prática, isso fez aumentar demais a censura, além de legalizar práticas como a tortura e o assassinato, né? O governo tinha essa carta na manga, né? Gradella, eu queria que você comentasse um pouco, né, como uma pessoa que viveu também durante esse período, comentasse um pouco como era a atividade política nesse momento do país e também quais aí os caminhos que os trabalhadores devem seguir para que isso jamais aconteça novamente nesse país. Eu acho que a proposta dessa data, nós queríamos até mais uma vez cumprimentar o sindicato por ter dado o nome do Estúdio Vitor Gianotti, né, para esse espaço que nós estamos. O Vitor foi uma pessoa que enfrentou, quer dizer, era como nós, ativista sindical, nesse momento da ditadura militar, uma pessoa que lutou pelas liberdades democráticas e depois veio a se dedicar, né, a se destacar, não mais como militante sindical, mas como uma pessoa de atuação dentro com propostas para a comunicação sindical, quer dizer, pensando sempre que os sindicatos, as estruturas que defendem os trabalhadores também precisavam ter uma comunicação eficiente com seus filiados. Então, é muito importante, quer dizer, nessa data, a gente relembrar os lutadores nossos que estiveram nessa época, que sofreram a repressão da ditadura militar, e o Vitor Gianotti foi um companheiro importante nessa luta. Dizer o seguinte, imagine você que com a AI-5, quer dizer, o governo deixou de poder ser criticado. O governo não tinha críticas que pudessem ser feitas por qualquer parlamentar, porque o parlamentar era cassado, bastava que o governo dissesse que ele estava cassado, a imprensa não poderia se manifestar. Imagine só, quer dizer, qualquer caso desse de corrupção, o caso aí do motorista aí do Fabrício Queiroz aí, não poderia ser divulgado, porque era algo que poderia questionar as autoridades desse país, principalmente as autoridades ligadas ao regime militar. Então, esse período que nós vivemos é um período que não pode nos trazer qualquer saudade, porque era um período de repressão aos sindicatos, os sindicatos não poderiam se manifestar. Quantas greves, todas as greves que existiam, todas as manifestações já eram ilegais antes, porque havia regras baixadas pelo governo, não votadas, não escolhidas pela população, mas baixadas pelo governo militar, em cima do AI-5, que diziam que você não poderia manifestar o seu descontentamento em relação à situação que você estava vivendo. Alguns mais jovens acreditam que, não, mas sempre viveu quem tem menos de 30 anos, viveu esse período de democracia que nós temos hoje. E nós temos que lembrar que os mais de 30 anos de idade hoje sofreram, os que lutaram naquele período, sofreram muito as consequências do AI-5. É importante que ele seja ressaltado, é importante que a gente levante todos esses dados para que não se repita novamente. Quer dizer, saudosismo da ditadura militar só tem aqueles que no período lucraram, porque muitas pessoas lucraram, como lucram até hoje, né? Lucraram na época com a falta de conhecimento da população, lucraram com a exploração dos trabalhadores que não podia ser contestada, a repressão, as greves contavam com tudo isso, e nós não. Quer dizer, para o trabalhador nunca interessou esse sistema, nunca interessou esse AI-5, e foi muito importante que, através da luta dos trabalhadores, através de lutas como do Vitor Gianotti, como dos metalúrgicos aqui de São José dos Campos, como dos vários companheiros que estiveram aí na luta de frente a partir de 78, 79, que tiveram na luta de frente, ajudaram a derrubar esse sistema como um todo. E nós vivemos aí um período agora importante, um período mais longo de democracia, e vamos preservar isso daqui. Não vamos admitir que mesmo um governo ultradireitista como esse que está colocado aqui do Jair Bolsonaro, que toma posse agora no dia 1º de janeiro do próximo ano, possam reverter esse tipo de legislação que nós temos hoje. Não admitimos que, em nome da repressão, da retirada de direitos, da corrupção, venham a retirar as liberdades democráticas nesse país.
Gradella, eu tenho que te agradecer mais uma vez. Muito obrigado pela presença hoje aqui para debater tantos temas diferentes, né? Parece que a gente puxou você para tudo que é lado hoje, hein? Falar de reforma da Previdência, reforma trabalhista, sempre muito bom poder contar com a sua presença. Muito boa noite, muito obrigado também por nos ajudar aí nessa construção desse programa. Eu que agradeço. Pessoal, o nosso programa vai chegando ao fim e da mesma forma que eu agradeci aqui o Gradella, eu queria agradecer, né, o pessoal da produção do programa. Hoje a gente tem o Rodrigo Correia, que geralmente apresenta aqui, lá ali na mesa de corte, no suíte, o André Barbosa nos VTs. E eu gostaria de fazer um agradecimento especial à nossa Mariana Bibanco, que hoje está nas câmeras. Ela que é uma profissional irrepreensível e um ser humano maravilhoso aqui que todo mundo conheceu, trabalhou com a gente nos últimos, que o pessoal já está batendo palma, nos últimos meses. Ela merece mesmo. Eu vou explicar, a Mariana, ela vai mudar de país, começar uma nova vida num outro país e a gente deseja a você, Mariana, um excelente começo de uma nova história. E que também a gente sabe aqui que o seu talento vai te levar você muito longe ainda. Mariana, ela está ali, rindo ali. Não foi chamada para aparecer? A gente pode chamar ela para aparecer, Gradella? Para aparecer um pouco? Vamos dar um alô pro pessoal, né? Aqui a gente já está fazendo... Pois não, essa é a Mariana. Mariana que está aqui. Muito obrigado, Mariana, por tudo que você fez aí pela gente, pela categoria metalúrgica. Todo mundo agradece bastante essa sua participação, essa breve passagem. Espero retornar logo mais, né? Bom, pessoal, então é isso aí. Quero agradecer a todo mundo também que acompanhou pela internet, né? Eu falei alguns nomes aqui, né? Do Vladimir Batista, por exemplo, do Jorge também, outras pessoas aí da categoria metalúrgica também enviando comentários. Fica aqui, então, o nosso agradecimento. Se você quiser enviar qualquer sugestão, dica, comentário também, pode fazer pelo Facebook. Então, a gente encerra hoje esse programa e aguarda vocês até a próxima quinta-feira. Uma boa noite e a gente se vê por lá.